Em muitas partes, a Bíblia fala das bênçãos vindouras que aguardam os salvos que habitarão um lar celestial por toda a eternidade ao lado do Senhor. A palavra de Deus fala sobre o novo céu e a nova terra, e o próprio Senhor Jesus garantiu preparar um lugar para os redimidos na casa do Pai. Mas em contraste com a bem-aventurança eterna, a Bíblia também não esconde que há um lugar oposto de grande tormento que aguarda os ímpios por toda a eternidade. No livro do Apocalipse, por exemplo, esse lugar sombrio algumas vezes é chamado de Lago de Fogo, e o texto bíblico é bem claro ao explicar 8 tipos de pessoas que com certeza serão lançadas nesse lugar de juízo. E neste vídeo, você irá conhecer quem são essas pessoas e por que elas terão esse fim tão trágico e desesperador. O livro do Apocalipse muitas vezes é visto como um desafio em sua interpretação, mas ele oferece visões da vitória final de Deus, da nova criação e do destino eterno da humanidade. E em meio a essas revelações, encontramos palavras de esperança, advertência e exortação. Mas neste vídeo, vamos voltar nossas atenções para o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Esse capítulo é aberto com uma visão gloriosa, a descida da Nova Jerusalém do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Esta imagem capta a restauração completa da criação e a união íntima entre Deus e seu povo. É uma cena de renovação total, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. No entanto, no verso 8 desse mesmo capítulo, o tom do texto bíblico muda drasticamente. Após as promessas alegres aos que serão vitoriosos, somos confrontados com uma lista de comportamentos e estilos de vida que levam a um destino muito diferente: o lago de fogo e enxofre. Este contraste feito pelo apóstolo João, escritor do livro do Apocalipse, é intencional e serve para nos lembrar da seriedade da escolha entre seguir a Deus e suas promessas ou rejeitar a verdade de Deus e afastar-se de seus caminhos. Nesse sentido, este verso não apenas destaca as consequências da rejeição a Deus, mas também serve como um espelho que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Em uma época de incertezas e desafios, onde nossa fé em Cristo constantemente é atacada de várias maneiras, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, nos convida a avaliar nossa fidelidade, a avaliar nossa coragem e nossa integridade, ao mesmo tempo que nos exorta e nos chama a um exame importante para sabermos se, porventura, não estamos entre aqueles tipos de pessoas por quem o lago de fogo espera. A lista dos tipos de pessoas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre começa com os covardes. Como parte da mensagem do Evangelho, encontramos um chamado à coragem e à confiança inabalável no Senhor. Este chamado é particularmente importante quando enfrentamos desafios, perseguições ou até mesmo a simples tentação de nos conformarmos com os padrões deste mundo. Mas ser classificado como covarde neste contexto vai muito além de sentir medo diante de desafios ou tribulações. Trata-se de uma hesitação fundamental em se comprometer e viver de acordo com os valores do reino de Deus, especialmente quando esses valores nos colocam em rota de colisão com as expectativas e pressões da sociedade. Em vez de se posicionar firmemente ao lado de Cristo, os covardes escolhem o caminho da menor resistência, evitando assim os conflitos, as perseguições ou qualquer forma de desconforto que possa vir com a confissão aberta do nome de Cristo e a prática da fé. Durante o período em que o Apocalipse foi escrito, muitos cristãos enfrentavam perseguições que podiam levar à morte, à prisão ou a sanções econômicas. Então, a advertência contra a covardia, mencionada em Apocalipse 21:8, tinha um significado profundo e imediato para os destinatários originais desse livro, que eram os crentes das 7 igrejas da Ásia Menor. Os cristãos eram pressionados a conformar-se às práticas e crenças do Império Romano, que incluíam a adoração ao imperador e a participação em cultos pagãos. Esses crentes eram diariamente tentados a negar a fé ou comprometer as crenças cristãs para evitar sofrimento, perseguição ou até mesmo a morte. Portanto, a advertência contra a covardia servia como um encorajamento para os crentes permanecerem firmes na fé, apesar dessas ameaças. A vitória final pertence a Deus e ao seu povo, e nesse ponto o livro do Apocalipse serviu como um incentivo aos crentes para suportar o que fosse necessário, com a promessa de que sua fidelidade seria recompensada na consumação do reino de Deus.
E o Novo Testamento está repleto de exortações à coragem e à firmeza na fé. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, Paulo lembra a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esta passagem enfatiza que recebemos de Deus a capacitação necessária para enfrentar desafios e não para nos afastar deles. Além disso, em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus advertiu que todo aquele que o confessasse diante dos homens, ele também o confessaria diante de seu Pai que está nos céus. Mas aquele que o negasse diante dos homens, ele também o negaria diante de seu Pai. E esta é uma clara advertência contra a covardia e a indecisão na confissão da fé em Cristo. A indecisão e a covardia espirituais são muito sérias porque refletem uma falta de confiança na soberania e na bondade de Deus. Elas refletem um coração que ainda está preso ao medo do que o mundo pode fazer, em vez de estar ancorado na certeza do que Deus já fez através de Cristo e do que Ele promete fazer no futuro. Mas esta escolha pelo caminho que parece seguro aos olhos do mundo tem consequências eternas, conforme nos alerta Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Portanto, esta advertência contra os covardes deve nos levar a examinar os nossos corações. Será que temos permitido que o medo pecaminoso nos impeça de confessar a fé no Senhor diante deste mundo e de viver plenamente para Ele? Será que temos hesitado em tomar uma posição clara por Cristo? Que o Senhor nos fortaleça, para que em vez de nos afastarmos em momentos de prova, possamos avançar com confiança, sabendo que aquele que nos chamou é fiel para nos fortalecer e nos guardar. Na verdade, ao destacar as consequências eternas da fidelidade, contrapondo a covardia com a promessa da vida eterna, o livro do Apocalipse nos oferece uma perspectiva escatológica que encoraja os crentes a olhar além das dificuldades temporárias e a se manterem firmes na esperança da glória futura. Já o segundo grupo de pessoas a ser lançado no lago de fogo é composto pelos incrédulos, aqueles que vivem em rejeição à verdade divina. Estamos vivendo num tempo em que há muitas vozes que incessantemente tentam abafar a voz da palavra de Deus e assim alimentar a incredulidade das pessoas. Mas Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 nos adverte sobre os incrédulos, colocando-os ao lado de outros que se afastam deliberadamente do caminho que leva à vida eterna. E aqui alguém pode perguntar: o que realmente significa ser incrédulo aos olhos de Deus? Ser incrédulo não é simplesmente duvidar ou questionar. Na verdade, a busca sincera por entendimento pode levar a uma fé mais profunda. A incredulidade mencionada aqui é uma rejeição consciente e decidida das verdades centrais da fé cristã. É uma escolha de viver desconsiderando a realidade de Deus, seu amor e seu sacrifício por nós em Cristo. E as Escrituras abordam repetidamente a questão da fé e da incredulidade. Em João capítulo 13, versículo 18, encontramos a declaração direta de que quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Esta passagem aponta a fé em Jesus Cristo como o divisor de águas entre a salvação e a condenação. A fé genuína envolve o reconhecimento e a aceitação daquilo que Deus revelou sobre si mesmo e sobre o caminho para a restauração e a vida eterna. Hebreus capítulo 11, versículo 6, também destaca a importância da fé ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esta passagem nos lembra que a fé é fundamental não apenas para a salvação, mas para viver uma vida que é agradável a Deus. A fé nos permite ver além do visível e crer na realidade e na promessa do invisível. A incredulidade, portanto, é mais do que uma falha em assentir intelectualmente a certos fatos. É uma falha em confiar e entregar-se ao Deus que se revela na criação, nas Escrituras e de forma suprema na pessoa de Jesus Cristo. Como já foi dito, a incredulidade implica em viver como se Deus não existisse ou como se suas promessas não fossem verdadeiras. Essa advertência contra os incrédulos em Apocalipse capítulo 21 versículo 8 tinha também uma aplicação importante no contexto das 7 igrejas da Ásia Menor. Aquela região era dominada por elementos que desestimulavam a fé em Cristo, de modo que a incredulidade não se manifestava apenas como a rejeição ao Evangelho por parte dos não cristãos do Império Romano,
mas também nas tentativas de sincretismo religioso, nas muitas heresias e na pressão constante para que os cristãos comprometessem sua fidelidade ao Senhor. Então, a incredulidade nesse contexto poderia se manifestar até mesmo na aceitação de doutrinas que diluíam ou contradiziam a mensagem do Evangelho, e a resistência a essas influências exigia coragem e uma fé robusta para proteger a verdade de Cristo de qualquer distorção. Já o terceiro grupo que será lançado no lago de fogo, de acordo com o livro do Apocalipse, é composto pelos detestáveis, aqueles que são abomináveis aos olhos de Deus. A palavra grega usada para designar esses indivíduos detestáveis descreve aqueles cujas ações são profundamente incompatíveis com a santidade de Deus. Mas o que exatamente faz uma pessoa se tornar detestável aos olhos do Senhor? Podemos dizer que na essência deste conceito está a ideia de viver contaminado pelo mundo, viver de maneira que desonra deliberadamente a Deus. Isso inclui práticas que a Bíblia claramente condena e que refletem a conduta dessas pessoas que ignoram os mandamentos divinos em favor de seguir os próprios desejos. No contexto do Apocalipse, os detestáveis são aqueles que cultuam a besta, aqueles que tomam do cálice de abominação da grande Babilônia. Na Bíblia, há várias listas de práticas que são abomináveis a Deus. E no geral, essas ações são destacadas não apenas por serem contrárias à lei de Deus, mas também por profanarem a terra e corromperem a sociedade. Então, ser classificado como detestável, portanto, não é uma questão de simplesmente falhar ou cometer erros. É uma questão de escolher persistentemente um caminho que rejeita a Deus e sua vontade revelada. Essa advertência contra os detestáveis em Apocalipse era particularmente relevante para os destinatários originais do livro, dadas as circunstâncias culturais, sociais e espirituais em que viviam. Neste contexto, detestáveis refere-se àqueles que praticavam abominações aos olhos de Deus, especialmente em relação à idolatria e práticas associadas, que eram incompatíveis com a fé cristã. Os cristãos da Ásia Menor no primeiro século viviam em meio a uma sociedade realmente detestável diante dos olhos de Deus, que propagava tudo o que era abominável de acordo com os princípios divinos. Então, o aviso de que os abomináveis seriam lançados no lago de fogo era tanto um lembrete de que Deus não toleraria o pecado daquele povo para sempre, como também um encorajamento para os crentes permanecerem separados daquela cultura reprovável. De igual modo, essa advertência bíblica contra os detestáveis deve nos servir de motivação para buscarmos a santidade, não por medo de punição, mas por amor a Deus, que nos chamou para viver de maneira que reflita sua glória e amor. E que ao fazermos isso, possamos ser instrumentos de sua graça, levando outros a experimentar a transformação e a esperança encontradas em Cristo. O próximo grupo de pessoas a ser lançado no lago de fogo é formado pelos assassinos. Nós sabemos que a palavra de Deus sempre enfatiza a vida como um dom sagrado, concedido por Deus, refletindo sua imagem em cada ser humano. Dessa forma, o ato de tirar uma vida é uma ofensa grave, não apenas contra o indivíduo, mas contra o próprio Deus, pois consiste num atentado contra a imagem de Deus impressa no ser humano. Um dos mandamentos mais conhecidos é aquele que diz não matarás, em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Esta lei, obviamente, reflete o valor intrínseco que Deus coloca em cada vida humana, e a morte intencional de uma pessoa viola a sacralidade da vida. No Novo Testamento, Jesus levou essa compreensão ainda mais longe, ensinando que a raiva injusta contra outra pessoa é em seu coração equivalente ao assassinato, em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Essa expansão do conceito de assassinato para incluir a raiva no coração destaca a seriedade com que Deus vê não apenas os atos físicos de violência, mas também as atitudes e emoções que podem levar a tais atos. Porém, a inclusão dos assassinos como um dos grupos que serão lançados no lago de fogo e enxofre no Apocalipse tem implicações ainda mais profundas, especialmente quando consideramos o contexto histórico das 7 igrejas da Ásia Menor. Naquele período, o Império Romano, sob o qual essas comunidades viviam, não era apenas indiferente à fé cristã, mas em muitos casos abertamente hostil a ela. Essa hostilidade manifestava-se frequentemente em perseguições que podiam incluir violência física, prisões e até execuções.